Este é o canal do Brito e agora nós vamos estar falando sobre um assunto que vai perdurar muito até o dia 5 de novembro, que é quando vai acontecer as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Esse é um momento muito importante onde os candidatos Donald Trump e Joe Biden vão estar se enfrentando. E isso é muito importante porque talvez esse seja um dos eventos mais aguardados de 2024. Eu estou gravando esse vídeo um pouco depois do debate ter acontecido e eu vou ler um pouco dessa matéria aqui e também de alguns pontos que eu anotei após assistir esse debate. Ó, Biden vacila contra Trump em primeiro debate das eleições presidenciais dos Estados Unidos. O presidente teve performance que pode agravar as preocupações sobre sua idade e intensificar preocupações dos democratas sobre sua capacidade de derrotar Trump. Capacidade essa que eu acho que não há nenhuma. É notório a diferença que existe entre Biden e Trump. É muito grande. O Biden ele tá muito debilitado. Tem o pessoal que está falando aí, a gente vai ler aqui na notícia, o pessoal que está dizendo que é por conta de um resfriado muito forte. Ele já tem uma idade considerável, mas ainda assim é um assunto preocupante. Não está muito bom pro lado do Biden não, tá? Mas vamos lá. O presidente Joe Biden vacilou durante os duelos do debate presidencial nesta quinta-feira, em uma performance que pode levar às preocupações sobre sua idade e intensificar os temores dos democratas sobre a capacidade de seu candidato de derrotar o republicano Donald Trump nas eleições de novembro. O Biden claramente estava muito debilitado. Ele, quando era indagado sobre algumas coisas, ele acabava saindo ali um pouco do escopo do assunto. Ele falava muito assim, muito cansado, também por conta da doença, mas também, pessoal, ele claramente, se você assistiu o debate, se você não assistiu, você pode assistir depois que você estiver assistindo esse vídeo aqui, você vai ver em alguns momentos, você não precisa entender muito de inglês para ver. Aliás, você não precisa entender nada de inglês, é só você chegar um pouco ali nas perguntas, você vai ver como é que ele está. A fala dele em si já está debilitada. Para você que entende um pouco mais de inglês, você vai ver que ele foge um pouco do assunto, ele dá umas jogadas ali. O Trump também faz do mesmo jeito, ele não está ileso disso aí, mas é tudo uma questão de saúde. Vocês sabem que o debate nos Estados Unidos eles costumam ser bem mais acalorados do que são aqui no Brasil. Existe aquela baixariazinha, né, aquele negócio, mas é notório que o preparo deles é muito maior. É notório como eles fazem assim essas coisas, sabe? Como eles direcionam bem os assuntos, enfim. Mas também tem um outro porém nessa história, que é a forma que eles estão procedendo nesses assuntos. Mas vamos lá. A performance do presidente foi pontuada por tropeços, repetições de frases, tosses, erros de fala e uma pausa prolongada que alimentará preocupações sobre sua aptidão e acuidade. Quem também assistiu o debate vai ver que durante algumas falas do Trump é normal que haja na hora que cada candidato está falando, que aconteça aquela distribuição, né? O candidato está falando e a câmera também está pegando outro candidato para ver quais são as reações dele ante a fala do outro. Isso aí é normal. Só que o que acontecia? Ah, acontecia uma atenção muito maior para o Trump do que para o Biden. Muita atenção para ele, não só nos momentos das reações, mas também na hora que ele estava falando, cortou muito o Biden, né? Teve pouca nessa parte onde deveria ter mais a participação dos dois ali na tela, aparecia muito mais o Trump do que o Biden, o que também reforça, para quem estava assistindo, reforça aquela ideia, poxa, será que o Biden realmente estava legal? Será que ele estava realmente 100% para poder estar ali? Não se sabe, mas pela própria forma como ele estava procedendo dentro do debate, é notório que ele não está bem preparado para poder enfrentar o Trump. O Trump é macaco velho, né? Ele já entende muito dessa questão de eleição. Eu sou uma das pessoas que acredito que se o Trump tivesse vencido, a Rússia não estava com essa bola toda, até porque o Trump conseguiu fazer algo que foi, assim, eu não vou nem exagerar, né? Foi histórico, que foi ter ido lá falar diretamente com o Kim Jong-un, aquele aperto de mão simbólico, né? Notório que houve naquela apaziguação. Então, o Trump ele tem mais essa presença, ele se impõe mais, ele consegue estar transmitindo mais confiança do que o Biden, apesar que a diferença de idade deles é pouca, não é? Mas mesmo assim, o Biden está com 81 anos, então é uma idade muito avançada. Ele ele envelheceu muito nos últimos 10 anos, não essa questão de 71 para 81, mas se você for pegar falas do Biden de 2014 e comparar com as de agora, você consegue ver como ele se debilitou
com o passar do tempo. Aqui ele vai falar também, ele errou, ainda falando do Biden, ele errou em números-chave, como a quantidade de novos empregos criados sobre sua administração, limites para custos de medicamentos e insulina, que são pilares de sua campanha de reeleição. A performance estável ameaça ferir a campanha já vacilante de Biden, tá? Que lembrando, essa questão de estar vacilante não é de agora, né? O Biden já vem tropeçando há muito tempo, é muito questionável a forma que ele está procedendo diante das situações. Ele de repente se dá uma virada para tentar falar com ninguém, coisas aleatórias, e ele tem hora que dá umas travadas, assim. No debate você consegue ver que enquanto está sendo feita a pergunta, mesmo quando ele está ouvindo a mediadora, uma mulher, agora fugiu o nome dela, mas a mediadora vai fazendo as perguntas e você vê que ele dá aquela travada, tal, não mostra aquela imponência que ele deveria colocar, e mesmo sendo o presidente dos Estados Unidos. Ele deveria se posicionar melhor, também corrobora com essa narrativa de que ele não está no 100%. A performance estável ameaça ferir a campanha já vacilante de Biden, alimentando ataques republicanos de que, aos 81 anos, o presidente mais velho da história dos Estados Unidos não está apto para servir mais um mandato de 4 anos. Trump capitalizou os erros de Biden, criticando seu oponente durante uma discussão sobre imigração. Também aconteceu no ano passado. Esse problema, na verdade, esse problema de imigração já é velho, né? Só que aconteceu de intensificar mais esse ano com aquele problema ali que foi feito, aquela barreira ali no México, e muita gente estava tomando conta, e o Trump estava muito no campo, né, nessa parte. A galera que estava do lado dele, os xerifes, né, que estavam do lado dele, estavam simplesmente despachando esse pessoal que era, vamos dizer assim, do lado mais voltado para o Biden, para eles armarem desordem nos estados em que o Biden era mais forte. E o Trump estava apoiando muito isso. Isso aí é história, né? Você pode estar conferindo. E teve muito, isso aqui foi interessante, ele disse, ó, eu realmente, o Trump ele é muito irônico, ele disse, eu realmente não sei o que ele disse sobre isso e eu não acho que ele sabe o que disse também. Ou seja, teve uma hora que estava tendo, assim, nada com nada, não é? Essa é a verdade. Biden está lutando contra um resfriado, segundo pessoas familiarizadas com a situação. A performance de Trump, para você não pensar que eu estou puxando passagem só para o Biden, a performance de Trump também não esteve isenta de erros. Quando questionado sobre americanos lutando contra o vício em opioides, o ex-presidente falou sobre a migração e a detenção de um repórter de Wall Street pela Rússia. Quer dizer, deu uma misturada também. E também para poder puxar gancho, né? Ele estava falando essa questão assim, colocou alguma coisa lá por longe para poder pegar o nome Rússia para poder ativar esse gatilho nas pessoas, para estar falando sobre isso. Ele se posiciona abertamente sobre isso, muita coisa, principalmente sobre essa questão de gás. Tá? O Trump já falava lá atrás, 2018, ele já falava sobre isso, e tem vídeo do pessoal rindo dele, falando que ele está falando bobagem, e hoje nós vemos o que está acontecendo. A Europa sofre, né? Sofre com isso, sofreu muito nessa questão de inverno. Não sei nem como é que está essa situação hoje. Ele reivindicou falsamente crédito por um limite de preço de insulina do Medicare, afirmou que os manifestantes de 6 de janeiro foram convidados a entrar no Capitólio pela polícia e foi forçado a afirmar que nunca teve relações sexuais com uma estrela pornô, um elemento central de seu julgamento por um pagamento secreto. Ele também evitou repetidamente e de maneira estranha perguntas sobre se respeitaria os resultados das eleições. Foi discussão também muito grande, não só dos Estados Unidos, também como do Brasil, sobre a veracidade das eleições nos Estados Unidos. Aqui teve aquele escarcéu que houve, questão de voto impresso e tal, que acabou não dando em nada. E lá nos Estados Unidos não foi diferente, o Bolsonaro também pegou muito esse gancho para poder trazer aqui do Brasil, para dizer que as urnas eram fraudadas, enfim, não vou entrar nesse método aqui, vamos falar sobre essas coisas, né, que vão estar persistindo. Acho que se a gente fosse resumir aqui tudo, pronto, só para concluir, ó, mais tarde no debate, quando questionado sobre preocupações com a idade, Biden retrucou, este cara é 3 anos mais jovem e muito menos competente, né, vinculando a idade com competência que poxa, não tem nada a ver. Mas Biden se perdeu em uma crítica ensaiada sobre as reivindicações exageradas de Trump, sobre a sua altura e peso, e caiu, olha só o nível da discussão, para você ver que não tem baixaria só aqui no Brasil. E caiu uma discussão prolongada e confusa sobre seu desempenho no golfe. Aí o Trump foi lá e retrucou, né? Vamos parar de agir como criança. E tá aí, a cara do Biden no discurso dele era assim, ele ouvia a pergunta desse jeito, ele estava dessa forma aí. Então, o que aconteceu
foi um debate tranquilo, geralmente tranquilo, apesar que quando se fala em Trump não dá para falar muita coisa assim tranquilo, que ele já tem aquela cara meio de esquentado dele mesmo. Mas foi algo tranquilo, não teve muita polêmica, mas eu acho que o assunto principal que vai perdurar muito nessas eleições, e principalmente o que vai acontecer também, provavelmente em 2026, se houver essa forte disputa antagônica, se caso alguém que o Bolsonaro for levantar for junto com o Lula, se o Lula for impeachment ou não, e sim, vamos imaginar um cenário hipotético que fosse Lula e Bolsonaro. É, haveria sim assim, uma espécie de requente de matérias, né? Pegar aquelas fake news lá atrás e requentar. Aqui já começou. Já começou de pegar coisas que aconteceram lá para poder requentar, para puxar aqueles gatilhos do que aconteceram em outro momento, para poder estar fortalecendo narrativas e pegar, misturar coisas atuais com coisas que já passaram, para fortalecer o discurso. Essa é a verdade. Então, a minha análise sobre o debate foi essa. Se você tiver mais algumas notícias que queira sugerir para a gente estar debatendo, você pode colocar aqui nos comentários. E eu te vejo em um próximo vídeo.